Estou voltando aqui, tive um problema para conectar aqui agora. Voltando aqui para a segunda parte, tá? Depois de uma hora aí do Instagram, a gente estava batendo um papo com a Márcia, do Marte Cerâmica, e a gente está voltando aqui agora para a segunda parte para a gente continuar esse raciocínio aí sobre o mercado e agora como que a gente pode se comportar e encontrar o nosso público. A Márcia entrou aqui, eu vou chamar ela. O pessoal já está voltando aí. Oi. Então, Passou rápido, hein? Eu troquei para o 4G. Vamos ver se Vamos flui. torcer, quem sabe? Não, tá indo. Você falou que agora tinha um da outra parte. O pessoal tá voltando aí, tem umas pessoas Isso, ainda vamos já. esperar um pouquinho, né? Tá. Todo mundo. E aí, só lembrando aqui, pessoal, já que tá todo mundo entrando aí, a gente está falando de rede social, né, de tudo isso, e eu queria falar um pouquinho rapidamente para vocês sobre essas questões das lives que eu estou fazendo. Eu tenho recebido muito feedback bacana de todo mundo, aí o pessoal elogiando tudo isso que estou fazendo. E, gente, na verdade, assim, eu comecei isso aqui sem nenhuma pretensão, acabei fazendo e tá ficando muito legal, estou trazendo pessoas muito bacanas, igual a Márcia está aqui, outros que já vieram, nossa, eu já até perdi a conta de quantas entrevistas eu fiz, mas entrevista não, né? Um bate-papo, né? Está lá no YouTube para quem quiser ver. Está sendo muito legal. Eu estou adorando fazer isso porque assim eu estou conhecendo outras pessoas e de alguma maneira também poder conversar e aprender muita coisa bacana. Então, gente, eu só tenho a agradecer todos os elogios lá e falar uma coisa rapidamente que assim tem muita gente mandando pedido de pessoas para poder conversar. Na medida do possível, eu queria falar com todo mundo, porque de uma forma eu posso ajudar quem eu estou conversando aqui também e ajudar vocês a ter aprender alguma coisa, né? Mas qual que é a questão? Muitas vezes, gente, eu não são pessoas do ciclo ou outras coisas, eu não consigo entrar em contato com as pessoas, mas eu estou adorando, vocês podem continuar me mandando sugestões, porque isso tá me abrindo um leque muito grande para conhecer outras pessoas novas também, tá bom? Então, muito obrigado aí a todos aí que tá me ajudando nesse caminhar aí, porque eu não sei nem aonde isso vai chegar, eu sei que frutas a gente já está colhendo bastante. Agora, aonde vai parar, eu não tenho ideia. Então, vamos continuar fazendo, tá bom? Tá. E é isso aí. Eu vou só falar, então, mais o último item, que é com relação às feiras. Fala. E aí a gente abre para as perguntas para a gente tirar dúvida e fechar o assunto desses 3 dias, né? Bom, Beleza. nós temos aí um mercado que explodiu das feiras autorais, né? As feiras autorais, elas começaram ali com um movimento grande, começou a ficar famosa, tem o Jardim Secreto, tem a Rosenbaum, Vila Madalena, e agora não vou lembrar todos os nomes, né? A Conexão Design, até participei já da Conexão Design. Tem muitas feiras. Também o CCBRAS acabou fazendo algumas, acho que foram 3 feiras, né? Eu consegui Boa. participar só da primeira, porque as outras 2 vezes deu bem certinho nas minhas férias, eu estava viajando. Eu acho E que participei de uma, duas. então, aí a gente vê agora que esse mercado das feiras, ele deu uma saturada, né? Não sei se vocês também percebem isso, assim. Mas é uma quantidade grande de feira. Como que essas feiras funcionam? Então, algumas delas cobram um valor de inscrição, né? Que eles dão a mesa, dão o espaço, a mesa, para você fazer a exposição. E a maioria deles ainda tem, além do valor da inscrição, mais um percentual da venda do que você faz a sua venda, né? Então, assim, eu faço algumas contabilidades e eu começo, em alguns momentos, eu acho que não vale a pena, para mim, para minha marca. Então, eu faço uma seleção de qual feira que vale, qual que vai dar certo, aonde que eu quero expor, né? Às vezes eu até... a gente acaba optando por uma feira não tão conhecida como as grandes feiras, porque ela tem um alinhamento mais adequado com aquilo que a gente está Com o seu buscando, trabalho. porque não tem o valor, dependendo de precisar Travou. mobilidade, ir para outra cidade, e hotel. Voltou. Travou?
Deu uma travada. Você estava falando que não tem muito alinhamento com o seu trabalho, Daí aí eu deu uma. faço uma opção por não ir nessa feira, né? Então, assim, e eu não sei como que essas feiras vão ficar depois de tudo isso, porque tá tudo parado. É. E aí eu E tenho... agora, deixa eu te fazer um levantamento, uma questão, já que você estava falando sobre isso, e uma pergunta meio que assim, né? Eu já participei de várias coisas também sobre feiras, e eu vejo que tem alguns de movimentos assim, mas muitos ceramistas que estão, né, no processo, eles usam um argumento que no começo a gente usava também, que era tipo, eu vou nessa feira, mas talvez meu intuito não seja tanto vender, mas seja aparecer, mostrar para o público o meu produto, né? E no começo, a gente, até os outros ateliês que eu trabalhava, que eu tinha uma sócia que eu trabalhei por 5 anos lá no ateliê, 7 anos, a gente tinha essa visão também. Então a gente, vamos participar dessa feira só para a gente aparecer. E olha, eu participei de mega artesanal, gente, que eu convidado pelo Caio da Arte Brasil. Para quem não conhece a mega artesanal aqui em São Paulo, é gigantesca. Ela recebe cerca de 200 mil pessoas por dia. E eu participei várias vezes da mega artesanal. E aí, o que eu tiro de experiência sobre isso? A mega artesanal era um público bem diferente. Ela tinha uma necessidade de ter um estande de cerâmica, porque estava introduzido no contexto, mas ela não. Esse estande de cerâmica, então, por não ter demanda de ceramista para participar, tanto que ela fez numa época, ela cedia o stand para a Arte Brasil, para o pessoal da Arte Brasil, para poder trazer gente, então eles faziam uma subdivisão para poder ter esse tipo de nicho de produto lá, para poder atrair as pessoas, porque fizeram uma pesquisa e cerâmica apareceu em quinto, se eu não me engano, o Caio me falou uma vez, eu não lembro, mas apareceu como as pessoas queriam ver cerâmica, mas não tinha gente interessada. E a gente ia para participar. Mas assim, a gente não vendia nada, praticamente nada, porque é um público que vai muito para buscar coisas para fazer e não para comprar, vamos dizer assim, eles querem aprender, um público de aprendizagem. Aí a gente começou, então vamos incentivar as aulas e apresentar de uma outra maneira. Também é interessante, mas era um público, por exemplo, é disseminado de vários lugares do país. Então você começa a pensar assim, já que eu não vendo cerâmica, mas aí eu vou vender conhecimento e para arrecadar alunos, mas como se esses alunos não vão chegar até mim? Então, era meio que surreal. Você fica nessa questão. E você aparecia? Você poderia aparecer, mas é difícil você ir para uma feira desse nível e você querer se apresentar, aparecer. Porque imagina uma pessoa que ela passa o dia inteiro dentro de uma feira dessa. E ela te vê por alguns segundos. Se você não marcar ela de uma maneira tão expressiva, você não consegue. Gente, sabe como é que eu marcava as pessoas nessa feira que elas se identificavam comigo? Era surreal, era religioso. Era uma questão religiosa. Porque como eu estava lá no torno fazendo um vaso, o vaso do oleiro, como é conhecido, o pessoal entende isso na Bíblia, tá? Essa questão. Aí as pessoas se encantavam com aquilo, a pessoa que era que sabia da passagem da Bíblia, tudo, e era religioso, essa pessoa depois me procurava, mas com uma outra conotação, assim, por exemplo, olha, eu vou fazer um evento aqui na minha igreja, eu te vi lá na feira da Mega Artesanal, será que você não pode vir aqui levantar um vaso aqui durante... O vaso do oleiro, isso. a casa do então, oleiro, né? A passagem bíblica da casa do oleiro, né? Isso, exatamente. Então, vocês entendem como é que é analisar isso a ponto de vista de aparecer? Aí, num ponto, eu comecei a pensar assim, bem, é muito louco isso, mas é muito difícil. Aí eu comecei a pensar em umas outras estratégias hoje, depois você pode falar um pouquinho sobre isso. Eu perguntei do ponto de vista seu sobre essa questão das feiras também, como o ceramista fala assim, para aparecer. E aí eu comecei a pensar num outro ponto de vista. Bem, se o meu intuito é só mostrar o meu produto para um público que eu acho que é aquela persona, como você falou, que é a persona que consome o meu produto, eu comecei a falar assim, olha, eu vou numa feira dessa, se eu gastar, por exemplo, por dia R$ 500 numa feira dessa, aí eu comecei a fazer um outro tipo de divulgação e marketing que eu achei muito interessante, que aí as pessoas também podem pensar nisso. Por exemplo, Instagram e Facebook tem um programa de divulgação pago, que não é um valor absurdo, você que determina quanto que você quer gastar,
como você quer gastar. Você pode começar com R$ 10, se você quiser, R$ 5. Mas vamos supor, se eu pegar esses R$ 500, que é um valor muito alto para você, muitas vezes para quem está começando, é um valor muito alto se pensar assim, R$ 500. Mas se você pensar em R$ 500 e você aplicar você produzir uma foto muito bem feita, um vídeo, uma coisa, você quer promover isso. E aí você entra no Instagram e usa essa ferramenta de promoção. Isso eu estou falando para vocês têm que estudar um pouquinho sobre esse tipo de coisa para você não perder dinheiro e saber para onde você vai. Mas lá, o Instagram e o Facebook, ele tem o direcionamento para a persona que você quer. Por exemplo, a Márcia ensinou ontem a gente a identificar. Então, a gente tem lá o tipo de pessoa e ele tem esse tipo de direcionamento. Você pode escolher, sei lá, a pessoa que curte produtos naturais ou quero atingir uma região dentro do meu ateliê. Se você dá aula, é muito legal isso. Ele tem uma abrangência, por exemplo, de 5 quilômetros do entorno do seu ateliê. Então, sua propaganda só vai aparecer para aquelas pessoas. Então, é um tipo de propaganda, e vocês sabem, todo mundo que navega no Facebook, no Instagram, toda hora vocês veem aquelas propagandas aparecendo, e ela aparece para você, aquele algoritmo que a Márcia falou lá. Então, eu acho assim, para mim, valia muito mais a pena se eu fosse pensar num termo de marketing só, de divulgação, de ir numa feira com o custo que eu estava gastando e investir nesse tipo de coisa. E aí eu comecei a pensar nisso. Aí eu comecei a bolar algumas estratégias para isso. Eu não uso para vender minha cerâmica, tá, gente? Eu não faço isso, ainda não cheguei para vender as minhas cerâmicas. Eu uso essa estratégia, no começo foi para vender os meus cursos, as aulas online e tudo isso. Então, qual que era o meu intuito? Por exemplo, uma aula minha custar R$ 50 o custo de uma mensalidade. Então, eu invisto R$ 50 e eu vendo. Se eu investir 50, eu vendo 2, 3 aulas e aí pagou esse custo. E é uma coisa fácil de fazer. Depois, mais para frente, se vocês quiserem, eu posso até fazer alguns vídeos mostrando como é que faz esse processo, que é muito simples, tá? Sim. Só para concluir essa... É encontrar o público certo e fazer o anúncio dentro das referências que você tem. Dentro desse... Isso. Né? Inclusive, dá para você pedir para distribuir, por exemplo, para as pessoas que curtiram determinado filme, não sei se tem, agora fui falar, mas não sei se tem. Mas determinado. Não, as hashtags. As hashtags. Você tem lá, eles filtram pelas hashtags. Eles entendem que as hashtags, elas são coisas que você curte, por exemplo, né? Que você tem interesse, por exemplo. Olha, eu uso muito a hashtag cerâmica, mas se você usar a hashtag cerâmica para direcionar para uma propaganda, para quem que você vai? Você vai para pessoas que curtem cerâmica e acompanham cerâmica. Normalmente, você vai cair no colo de um ceramista. Se você está fazendo uma xícara de café, uma coisa que você quer aparecer, você tem que pensar no público que você quer chegar. E aí você tem que usar a hashtag certa para isso. Por exemplo, né? Você pode eu coloco a hashtag café, né? E as pessoas coffee lovers, né? Que são os loucos por café, gourmet artistic. Daí você encontra algumas hashtags que são referentes àquele gosto. Se você colocar só xícara de cerâmica para café, vamos dizer assim, você vai cair no teu, né, no concorrente, no outro ceramista e não no cliente final. Nas joias também, quem faz joia, uma hashtag legal que você pode colocar nas suas publicações são relacionadas ao bem-estar, né? Que pessoas que fazem yoga, cuidam da saúde, da boa alimentação, são pessoas que vão gostar, vão se alinhar com a cerâmica, com a joia de cerâmica. Então, assim, isso é muito importante, as hashtags também. Também isso faz parte de um estudo, né? Faz parte de um levantamento de persona e tudo mais. Mas existe um multiplicador, né? Que conforme você vai colocando, por exemplo, aqui na live, né? Se você está assistindo a live e você aperta ali no coraçãozinho uma vez, né? Ele sobe a bolinha lá do coraçãozinho. Alguém aperta ali um coraçãozinho. Só aperta uma vez. Aperta aí, galera. Coraçãozinho, aperta aí. Alguém aperta. Vamos ver quem vai ser o primeiro a apertar aí. Ninguém tá gostando, César. Vamos rever. Tem um retardo de tempo aqui da... Um monte de coraçãozinho. Agora alguém põe o dedo no coraçãozinho e segura lá e não... Isso, olha lá, ó. Subiu um monte de coraçãozinho, tá vendo?
Tá vendo? É que tem um retardo de tempo. Ó, gente, aí sabe o que vai acontecer? Essa live Vamos ela abrir vai as perguntas daqui a pouco. multiplicar para outras pessoas que gostam de cerâmica. Então, quando eu estou assistindo uma live que eu gosto, ó, vai bombar, tá parecendo um Olha lá. olha. Quando alguém aperta o coraçãozinho, dá um ok, dá um like ali, ela redistribui novamente para outras pessoas que têm o mesmo interesse. É muito legal isso. E isso faz, isso também o Facebook e o Instagram, ele avalia a tua, não você só como uma pessoa que coloca o produto para vender e para ser interagido, mas você como uma pessoa que interage com a rede social. Ele não está interessado só no que você publica, mas ele está interessado se você tem uma ação ativa dentro do aplicativo, dentro da rede social. Perfeito. Então, assim, não adianta você só entrar na rede social para fuçar, olhar, achar bonito. Se você não vai lá, não dá um okzinho, não dá um cliquinho, não enche de coraçãozinho, isso, bota para quebrar os coração ali. Aí você pode perceber que ele vai começar a parar de postar as suas coisas também. Isso é um fato, isso é um modo, né? O modo dele de se redistribuir é assim que funciona, né? Quando você uma ferramenta, né? Se você quer... Que a gente precisa aprender a usar. Sim, precisa aprender a usar. E a gente vai aprendendo isso, né, dia a dia. Porque eu tenho filhos adultos já, né, e são super antenados, mas esse negócio de segurar o coraçãozinho fui eu que ensinei eles esses dias atrás, né? Achei o máximo, né? Alguma coisa eu pude ensinar também. As hashtags, tá? As hashtags de joia, não só de joia de cerâmica, mas as pessoas que gostam de joia de cerâmica, você coloca a hashtag bem-estar, hashtag yoga, você coloca outras hashtags que vão alcançar pessoas que têm gosto pela arte cerâmica. Bom, se você quiser fazer um levantamento de hashtags, se vocês quiserem dar uma pesquisada, a gente tem alguns sites específicos que eles te filtram alguns temas de hashtag para você que você achar interessante para você estar utilizando, porque é difícil de você tem que pensar no seu público, é que você tem que mudar de posição. Eu acho que quando a gente posta, muitas vezes a gente posta como ceramista, e aí a gente pensa como ceramista. Aí na hora que você está postando, na hora que você chegar a descrever as hashtags ou fazer uma coisa, você tem que mudar o seu ponto de vista. Se ponha no lugar do seu cliente, se ponha no lugar de uma pessoa que está buscando alguma coisa, e aí você vai ver, olha, é o que a Marti falou. Se você está fazendo de joias, talvez você está pensando em moda, em determinadas coisas, em estilos de vida, né, a característica do seu produto. E aí você se põe no lugar do seu cliente. Não faça como você ceramista. Porque o primeiro ponto que eu vejo é assim, todo mundo coloca sempre as hashtags voltadas para cerâmica. Para mim, funciona super bem, porque eu estou divulgando o meu curso, as minhas aulas, o meu ateliê como escola. Isso funciona perfeitamente bem. É o tipo de público que eu quero, é o tipo de público que está assistindo essa live aqui agora. Então, funciona para isso. Mas quando eu quero trocar esse público, por exemplo, se a nossa live aqui fosse falar de medicina, alguma coisa do gênero, como que eu poderia ter alguma conotação? Eu teria que pensar como um médico acharia a minha live. E eu tenho que formular tudo pensando em cima disso. Eu acho que para começar, eu acho que a pessoa tem que fazer isso, se pôr no lugar do cliente e do tipo de cliente dele, né, da persona, para ele poder imaginar as hashtags e o que aquele cliente estaria naquela hora entrando no Instagram e o que ele estaria vendo, né? Se ele gosta de ver determinadas coisas. Então é isso. Isso mesmo. Fala. Bom, a Mariana vai falar? Ela vai falar. Ela vai falar aqui agora. Se ela for aí na frente da câmera. Não, ela já está lá no quarto assistindo a série dela. Brincadeira. Tá assistindo a live? Ela tá assistindo a live.
Ó, é que ela falou que na hora que você estava falando, uma pessoa falou assim que cortou a hashtag que você acha interessante para joias de cerâmica. Cortou para a pessoa, que eu ouvi. Ah, sim. Eu coloquei ali, eu coloco hashtag bem-estar, viver saudável, hashtags assim, relacionadas com pessoas que gostam de joia autoral, de cerâmica, tem o estilo. Eu sei que minha persona, as pessoas que eu vendo, são pessoas Uhum. que fazem yoga, se alimentam saudavelmente. Então, eu acabo usando essas hashtags também para alcançar outras pessoas dentro dessa área, dentro desse... Tá? E só mais um pouquinho sobre as feiras, então, né? Então, eu não sei como é que vai se comportar as feiras autorais. E eu acabei fazendo algumas feiras que não são autorais, são feiras bem comerciais mesmo, tá? Eu tive Uhum. um resultado melhor nas feiras comerciais. Porém, o Comerciais. valor das feiras comerciais não é para pequeno produtor. O valor é É muito, verdade. o valor é para a indústria. Então, eu fiz uma tentativa e eu não sei, assim, agora, principalmente depois de toda essa mudança econômica e atinge diretamente nós pequenos, então eu não sei como que vai ser depois, tá? Mas eu já tinha um projeto de distribuir o conhecimento através da internet que estava indo, né? Tô fazendo feira, eu ia para Minas Trend esse ano, agora dia 20. Não, acho que era hoje. Hoje eu ia estar viajando para ir para o Minas Trend, mas ela foi cancelada. Então eu tinha deixado engavetado. Então, a qualquer momento vai ter aí umas novidades de poder falar disso que eu sei fazer, né? Que é a parte comercial e de divulgação, marketing e o conhecimento nas joias, principalmente nas joias, né? Então, isso são coisas que vai acontecer aí para frente. Mas ainda está saindo da gaveta e ainda está em projeto. Legal. É que perguntaram só para definir para o pessoal aqui, uma feira comercial de uma feira autoral. Define, pessoal, essa diferença uma da coisa da outra. Eu acho que A feira autoral você vende direto para o consumidor final e ele vai com o intuito de distrair, né? Qualquer feira aí que a gente falar, ele vai, porque lá também tem comida, lá ele já leva as crianças para o pula-pula, ele já está ali na situação de, basicamente, de distração. Ele está bem relaxado, ele está propício a gastar, a comprar um presente para a esposa e trocar a louça de casa, que está tudo quebradinho ao canto. Então, esse é o cliente final, você fala direto com ele, você fica ali conhecendo quem é realmente a sua persona, tá? As feiras comerciais são aquelas feiras que você vai vender para o revendedor. Então, você não vai conseguir chegar no cliente final, que são as feiras de atacado, né? Por exemplo, na área de decoração, louça tem a Paralela, né? Que é feita em São Paulo, a Paralela. Tem a Gift Fair, Gift Fair. Então, mas aí o custo dessas feiras são absurdos, são são muito... altíssimos. Muito alto mesmo, gente. Valores. Isso, Dá assim, para você montar um pequeno ateliê algumas vezes. agora sim, as ponderações que eu fiz com relação à feira é que essas feiras vale a pena você converter realmente em publicidade dentro dos das redes sociais e você tem o retorno sem precisar sair de casa e pagar hotel, né? Então, enfim. Eu acho que essas feiras comerciais, talvez se a pessoa tiver interesse e quiser participar umas vezes, talvez valha a pena ela fazer, sei lá, associações com outras pessoas ou com outras marcas para conseguir entrar nessas feiras para não ficar tão caro, né? Procurar incentivos, porque muitas vezes, por exemplo, você vai em algumas feiras muito grandes, como essas gift fair, muitas vezes tem empresas como ou associações, igual Sebrae, ou tipo Sutaco, que tem aqui em São Paulo, muitas vezes elas dão algum amparo para você participar dessas feiras, para você não ter que investir esse caminho, porque um boom, você tem que estar preparado
Travou de todo mundo? Travou a meia também? Voltou? Voltou. Opa! Voltou. Nossa, ficou um tempão. Mas voltou. Então, aí só para concluir da hashtag, então eu faço esse tipo de pesquisa. Eu vou lá no Google e pesquiso sobre hashtag, e aí tem muitos sites específicos, ele mostra sobre determinados assuntos, tá? Aí você acha, o que, que eu faço? O que, que eu gosto de fazer é assim, eu tenho umas pastas, uns arquivos que eu vou separando os hashtags de acordo com determinados tipos de assunto para eu saber a que hora que eu vou usar cada hashtag, tá? E agora o último assunto, que daí a gente abre para Vai lá. é a questão preço, precificação e valor. São duas coisas Isso. absolutamente diferentes, tá? E não dar Isso é nada de interessante. graça. Então, é sobre isso que eu vou falar. Bom, é a questão que eu falei, constituição do ser humano. É de graça? Não vale nada. Aquilo que você falou ontem. Porque não é porque a pessoa é ruim, tá? Mas eu mesma, se eu comprar um determinado curso, tá? Eu paguei pelo curso. Então, eu vou fazer aquele curso. A aula começa a tal horário, não sei o quê. Aí, de repente, tem um monte de curso sendo oferecido de graça. Daí eu faço inscrição no curso de graça. É muito mais fácil eu não fazer o curso de graça e fazer aquele que eu paguei. É óbvio. Porque isso é humano, é da constituição humana. A não ser que seja um curso, que seja absolutamente interessante e que não tenha ali aquele assunto, como, por exemplo, é o curso da xícara, né? Que eu fiz, pelo que eu vi, só tem esse curso gratuito agora, especificamente de um determinado assunto. Então, é assim que funciona. O teu cliente comprou um par lá de xícara, um conjunto de xícara, ou como você falou lá do resort e tal, daí você resolveu dar as letras de presente. Só deu dor de cabeça. Então, assim, se posicione, porque, gente, tudo que a gente começa a dar muita coisa de graça, né? Que é diferente de presente, tá? Esses tempos atrás eu demorei para fazer uma fornada, errei a cor, daí tive que esperar outra fornada. Meu forno tem 60 por 40 por 50. Imagina um forno desse tamanho, que parece um freezer horizontal, para fazer pecinha desse tamanho aqui. Então, para eu juntar uma fornada de novo, não deu certo a peça da minha cliente, demorou, mandei mensagem para ela. Quando eu mandei a peça, eu mandei uma outra pecinha de presente. É diferente, tá? Quer dizer, você deu de presente. A pessoa não vai ligar para você e dizer assim, ai, que linda, dá para trocar? Eu não gostei do branco, quero amarelo. Então, a pessoa não vai fazer isso, né? Agora, quando você se compromete a dar um presente para alguém, como foi o caso da tua experiência, é exatamente aquilo ali. E a pessoa não valoriza. No fim, ela briga com você por causa do brinde, gosta do que encomendou, mas o brinde causou um problema. Então, me estressa. E estresse. Daí dá até raiva, né? Porque a gente não é vidro que corre na veia, né? É sangue, então dá até raiva, né? Mas, enfim. E a segunda situação é precificação. Precificação é você analisar os custos. Uma coisa é você perguntar, quanto custa? Custa 20 centavos de terra, de argila, R$1 de queima, R$1 de vidrado, 50 centavos de aluguel, e você soma ali, custa, mais o meu trabalho, custa R$20. Agora, quanto vale a minha alma, a minha pesquisa de vida, a viagem que eu fiz, que eu tive ideia de fazer... inclusive eu tô com o brinco da ideia que eu tive, que eu viajei com a minha mãe para a Espanha, e ela tirou uma foto... Toda vez que ela via um vestido de... Nossa, que barulho! Toda vez que ela via um vestido de dançarina flamengo, ela queria tirar uma foto do lado do vestido. E eu peguei uma foto e achei lindo a minha mãe do lado de um vestido bem parecido com um babado, assim. Aí surgiu a linha Passo Doble, que é relacionado à dança flamenca. Então, assim, isso entra no valor. Isso entra... Cada vez que eu faço uma pecinha dessa, amorosamente eu lembro da minha mãe parando de vitrine em vitrine para tirar foto do vestido. Mas estava só eu e ela.
era uma viagem minha e da minha mãe, e eu tinha a maior paciência do mundo. Tinha hora que eu tava de saco cheio, talvez ela até esteja ouvindo a live, mas ela sabe disso. Tava de saco cheio de parar em tudo quanto era vitrine que tinha vestido flamenco, e aquilo ali era a alma daquele momento. E agora, quando eu sento para fazer uma peça dessa coleção Passo Doble, eu tô ali pensando na minha mãe, pensando em tudo que a gente viveu, pensando na paella que a gente comeu, que a gente pagou caro, comeu uma fria, comeu a outra muito caro, e aí tudo ok, sabe? Tudo lindo, tudo maravilhoso. Isso tem valor. Então, a minha peça tá ali tudo, o valor. E aí o valor, ninguém pode chegar para você e dizer assim, é muito caro. Olha, eu sinto muito, é caro para você. Não é assim que você vai responder uma pessoa, mas assim, você tem que ter esse posicionamento. Porque senão, você pega toda a sua pesquisa, você pega todo o teu trajeto, você pega tudo que você tem ali de alma num negócio e você simplesmente transforma em algo que você dobra e põe dentro da carteira. Papel, dinheiro. E dinheiro é papel, né? Então, assim, analisa, coloque um preço e se valorize, sabe? Porque determinada Voltou. feira de artesanato e tal, mas quando ela nomenclatura dela era artesanato do autoral. O mesmo público que foi nas feiras autorais estava na feira de artesanato. Na autoral não achava caro o produto. No artesanato achava caro. Voltou, gente. Voltou. Pode Onde eu seguir. parei, César? Não, não. Tá no raciocínio. Pode seguir. Você estava falando da feira. Então, Pode seguir. por quê? Porque a pessoa ela vai para uma feira de artesanato e aí eu fico mais triste ainda, porque, gente, o artesão não tem nada de diferente do designer. Assim, claro que tem na questão produção, na questão desenho, na questão... Eu estou falando, assim, de constituição de valor de produto, tá? Sim, 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 sim. A constituição de valor. Quem estudou design de produto, existe uma diferença, assim. Eu estou falando assim, por quê? Por quê que numa feira simples, numa feira que tem uma nomenclatura simples, a peça que custa 60, 100 reais tem que custar 10, né? E aí, assim, isso é um exemplo meu, estou me expondo aqui, mas Sim, sim. no meio da feira eu fiz a conta do hotel, da viagem, da refeição, de tudo, peguei tudo assim e fiz a conta e falei assim, ai meu Deus do céu, não vai dar para pagar nem o custo, vou baixar o valor. E eu lembro que eu baixei o valor, peguei e coloquei promoção. Peguei um cantinho e coloquei em promoção. As pessoas achavam caro. Eu coloquei 30%, elas queriam que tivesse 50%. Aí passou umas 3 horas, eu fui lá e tirei tudo da promoção. E eu lembro que tinha um brinco que o valor dele era 119 e na promoção eu tinha colocado ele a 69. Acho que era isso, 69. E ninguém comprou na promoção. E passado um pouco, a mesma pessoa que tinha visto o preço antes que estava na promoção, não lembrou que estava na promoção e comprou o brinco normal, pelo valor normal que ele era. Então, eu comecei a fazer algumas análises e eu me posiciono com o valor da peça. Eu não estou cobrando caro, eu estou cobrando o que vale. Eu estou cobrando todo o meu entendimento, toda a minha construção, entende? Então, isso é uma coisa que precisa ficar claro para você que produz a sua peça. Você precisa fazer as avaliações e encontrar a precificação, o quanto custa, do quanto vale. E é isso. Agora, você pergunta o que você quiser, vamos deixar o pessoal perguntar. Se eu lembrar, precificação e quanto... Foi comigo aqui, acho. Ó, Tá. Só é que deu uma travada e tá travado seu vídeo, só para concluir lá que você estava falando. Deixa eu voltar aqui. Tá voltando. Deixar o pessoal perguntar. Voltou. Voltou.
Vamos lá. Lojas Você estava colaborativas. falando... Desculpa, pode falar. Não, é que travou, e aí, tipo, você estava falando do preço, cobrar, eu acho que eu perdi até o fio da meada, mas era o preço e o valor. Você estava só concluindo o raciocínio lá sobre esse assunto, então atrapalha. O valor você define o valor, né? Faz uma pesquisa, assim, olha e pensa, eu gostaria, eu penso que para esse tempo que eu levei, que eu coloquei a peça ali, que eu fiz, óbvio que, por exemplo, dentro do que eu trabalhava antes com arquitetura e que eu trabalho hoje com a joia de cerâmica, eu ganhava mais quando eu trabalhava com arquitetura. Mas hoje me dá mais prazer fazer joia de cerâmica e eu não vou, a princípio, voltar para a arquitetura. Então, assim, não interessa se eu ganho mais, se eu ganho menos. Ganha aquilo que eu acho que está justo. Então, quem sabe dizer que valor é a pessoa que produziu. Pessoa que está trabalhando, exatamente. A pessoa que está trabalhando, a pessoa que produziu. Loja colaborativa. Vamos falar de loja colaborativa. Isso, vamos lá. Eu já coloquei produto meu, sim, em loja colaborativa. E você precisa analisar, porque se você chegar lá e tiver 10 ceramistas vendendo a mesma coisa que você tem, com valores diferentes, ou o posicionamento da sua peça. Então, assim, você vai fazer algum contrato com uma loja colaborativa, tem que ter o contrato. Você tem que saber aonde que vai ficar exposto, se vai ficar atrás da prateleira ou atrás das camisetas, você não sabe onde vai ficar. Então, existe sim a possibilidade de dar certo com loja colaborativa. Mas, assim, analisa. Se tiver 10 ceramistas na loja colaborativa, não vale a pena. Você vai gastar e... Porque a loja colaborativa você precisa pagar, né, o aluguel do espaço lá, né? Então, Sobre consignação. Pois é. O pessoal tinha perguntado lá atrás. Eu faço algumas consignações, já fiz algumas consignações com pessoas que eu conheço muito, tá? Com pessoas que têm realmente interesse na minha arte. Eu já fiz consignação porque eu estava com estoque grande, fiz um monte de joia, não estava correndo atrás de vender, só estava correndo para fazer. E pus em loja que não era o perfil e não vendeu. Eu só perdi tempo. Tive que ir lá buscar e perdi um tempo e dinheiro. Então, tem que avaliar. Eu acho assim, vale a pena você experimentar, tá? Eu acho que vale a pena. Pode acontecer, sim, de vender super bem, né? Márcia perguntou aqui o que te levou para o mercado de joias. Para o mercado de joias. Uma viagem que eu fiz. Na verdade, eu sempre gostei de joia, sempre imaginava como que seria desenhar, mas eu imaginava joia normal, né? Não pensava em joia de cerâmica. E eu estava de férias numa viagem, numa cidade onde tinha extração de coral, uma extração regulamentada. E a minha sogra estava junto na viagem e ela queria me dar um colar de coral. E eu achei o coral muito lindo, mas eu achei a montagem do colar muito feia. E eu olhava e eu não achava nenhum bonito. Daí eu falei para ela, me dá só o coralzinho que eu vou fazer o colar. E daí, durante a viagem, eu abria a caixinha do coral, olhava para ele, achava lindo, fechava a caixinha e guardava. E uma das vezes eu tive um insight, que isso é uma coisa que a gente tem, né, como artista. A hora que eu abri a caixinha, eu olhei para o coral e eu pensei, nossa, eu podia fazer pecinhas assim de cerâmica. E eu voltei da viagem em julho de 2018. Em agosto, eu já tinha minha primeira produção de algumas joias. Aí eu comecei e não parei mais. Tem uma pergunta aqui interessante. Em que momento você acha que é melhor a venda durante o ano? Que é melhor a venda durante o ano, né? Em que momento você acha que é mais interessante? Olha, no final do ano sempre vende mais, né, César? Sim. Eu sei que isso acontece com você também, assim, mas o final do ano...
Eu vou falar assim, a pessoa perguntou aqui para mim sobre as minhas peças e comentou sobre o meu Instagram. Gente, na verdade, assim, no meu trabalho, hoje, eu tenho pouquíssimas peças lá expostas, ou poucas coisas que eu produzo, porque eu tenho uma linha de trabalho que, assim, primeiro, principalmente são aulas e o público que eu atendo. E outra, que eu trabalho muitas peças também já direcionada para algumas marcas, lojas, coisas assim. Muitas vezes eu nem posso divulgar. É muito louco isso, eu não sei. Isso é de cada um, mas eu faço. Tem vezes que eu faço peça que eu coloco a logomarca da loja, coisa assim. Então, muitas vezes nem divulgo, porque a pessoa que vai fazer esse trabalho, né? E algumas peças sim, peça por encomenda. Então, por isso que eu não tenho muita foto das minhas peças lá. É o que eu estava discutindo com a Marcia, com a Márcia, que eu queria muito fazer isso. Ter uma linha, ter uma série de produção mais voltada assim para depois pensar no público e planejar aquela coisa para depois. Por isso que tem, vocês entram lá, você vê muitas fotos de peças de aluno, muitas coisas de conteúdos de aula e tudo mais, porque é a minha vertente principal. Querendo ou não, eu me sustento com as aulas e com esse fator. E a produção é uma produção mais assim que me procuram para produzir para determinados nichos de mercado e atender alguns nichos. Mas então, a gente passou 5 anos produzindo para um nicho de mercado a qual a gente não. A gente passou 5 anos produzindo para um nicho de mercado a qual as pessoas nem sabem o que era e eu nem. Aqui, gente, desculpa, internet. Marte saiu, da Márcia. Vocês estão me vendo? Tá ok? Voltei? Medo de perder o vídeo aqui agora, mas deu certo. Não, não posso. Se eu sair e voltar, eu perco a sequência. Vou chamar de novo a Márcia aqui. Deixa eu ver se... Tá ok. Tá. Tô aguardando aqui a Márcia se conectar. Fala de como é envio de peça. Não tô conseguindo conexão com ela. Você tá ainda assistindo? Melhor você se conectar. Minha conexão tá ruim aqui agora. Pronto, voltou. Jesus do céu, que Assustou loucura, agora. né? Gente, vocês me permitem só fazer uma coisa rapidamente aqui, porque o que acontece? A gente teve uma conversa muito proveitosa nessa última hora aqui, muito bacana, e eu acho que ficou muito legal. Se acontecer alguma coisa com a internet, eu posso perder tudo isso que aconteceu. Já aconteceu numa live que eu estava fazendo com o Caio e aconteceu isso. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar aqui novamente, tá? E aí a gente volta
para essas perguntas e respostas, tá bom? Ok. Para a gente poder conversar nessas perguntas e respostas. Aí o pessoal que está aí, ó, tem 110 aí, a gente volta para essas perguntas e respostas, tá? Então, só vou encerrar, para não perder o vídeo, tá bom? E a gente volta, tá? Para perguntas e respostas. Pessoal do YouTube, que estiver assistindo depois, eu só vou subir às 2 horas, tá ok? Por questão mesmo de problema técnico aqui com a internet, tá? Só vou voltar, tá bom? Voltem aí, tá?